Este é o episódio de número 71 do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Sistema Jornal do Comércio no YouTube. Vamos conversar hoje sobre menopausa e terapia de reposição hormonal. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos 3 especialistas no tema. Está aqui ao meu lado esquerdo a médica ginecologista Daniela Berardo. Doutora Daniela é chefe de obstetrícia do Hospital Barão de Lucena. Boa noite, doutora Daniela. Boa noite, Cíntia. Muito obrigada. Um prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Também conosco está a médica ginecologista Laura Costa. Doutora Laura, ela é responsável pelo ambulatório de climatério e ginecologia endócrina do CISAM, aqui no estado de Pernambuco, no Recife. Ela também é ginecologista, professora da Universidade de Pernambuco, mestre e doutora em ginecologia e obstetrícia. Boa noite, doutora Laura. Boa noite, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer tê-la aqui conosco para debater sobre esse tema aí que está super em alta, né? É verdade. E necessário. Também conosco aqui na bancada, a médica endocrinologista Clarissa Barreto. Doutora Clarissa é do Hospital da Mulher do Recife e preceptora da Faculdade de Medicina de Olinda. Boa noite, doutora Clarissa. Boa noite, Cíntia. Prazer estar aqui. Falar um pouquinho mais sobre saúde da mulher, né, e de terapia hormonal na menopausa. Pois é, será muito bom e muito esclarecedor. Sim. Conosco, de forma remota, a gente tem o ginecologista Rodrigo Rodrigues. Doutor Rodrigo, ele é líder médico da área de saúde feminina da Bayer. Boa noite, doutor Rodrigo. Muito boa noite, é um prazer também estar aqui com vocês nessa noite. Pois é, vai ser um papo bem interessante. Eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas aqui, doutor Rodrigo. Não tenho dúvidas. Pois é isso. Doutora Laura, quando a gente fala sobre menopausa hoje, tem um assunto que está super em alta, né? Por tempos a gente ouviu falar que a terapia de reposição hormonal era um perigo, que as mulheres, enfim, deveriam tomar cuidado e recentemente o FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, retirou essa advertência dos medicamentos hormonais para menopausa. Então, eu queria aproveitar aqui o seu conhecimento, a sua experiência, para saber como é que vocês, na ginecologia, viram aí a retirada dessa advertência pelo FDA. Olha, Cíntia, veja, na realidade, o FDA se conscientizou, né, como um órgão regulatório sobre a respeito dos riscos que foram cultivados ao longo dos anos a partir de um estudo que mostrou efeitos realmente adversos da reposição hormonal. Esse estudo particularmente, ele foi reanalisado, ele foi dividido em grupos, ele foi visto sob outra ótica, as características individuais dos grupos foram reanalisados. E com isso, a literatura médica, a ciência mostrou que, embora a gente não possa desprezar esse trabalho, esse grande estudo que modificou épocas, ele foi um marco histórico, foi publicado em 2022. Em 2002. Embora ele seja um marco histórico, ele é um marco histórico, e embora ele ele não possa ser aplicado para todo mundo, para todas as mulheres climatéricas, ele foi muito importante. Ele alertou algumas coisas e foi assim o start para que a pesquisa corresse, entendeu? Então, na realidade, o que o FDA agora é como se ele tivesse, com todo respeito à agência regulatória, ele se rendeu às evidências. Para a gente, para nós aqui, eu acho que não mudou nada, sabe? Não mudou nada. Quem acompanha a ciência, quem acompanha as publicações, sabe que aquelas advertências que existiam não podiam ser daquele jeito. Eles não podiam generalizar. Não podiam falar dos hormônios como um saco e o hormônio lá dentro, todos. Não podiam falar das pacientes como únicas. Todas as mulheres são iguais.
não podiam falar das vias de administração. A via oral é uma coisa, a via transdérmica é outra coisa, depois a gente pode explorar mais isso para que as pessoas entendam melhor. Mas existem muitas diferenças entre todos esses aspectos que eu te falei. Entendeu? Então, essa advertência é muito interessante, essa retirada das advertências é um marco histórico também, é muito bom, muito interessante que tenha acontecido, porque isso vai dar mais liberdade ao médico, né? Vai dar mais confiança às pacientes, menos temor, e muitas vão começar a usar, a aceitar o uso e se beneficiar do que a reposição hormonal tem a oferecer para essas mulheres. Muitas não usavam por medo, por temor, porque eu li isso aqui, né? Então, eu acho que é um ponto positivo, sabe? Um ponto positivo, mas que quem aqui, nós que vivemos isso dia a dia, não assim, tirou, ótimo, estava na hora, mas a gente já sabia daquilo, né? A gente já tinha esse conhecimento. Na prática já tinha essas evidências e vocês já se baseavam aí nessas evidências. Na verdade, Cíntia, o WHI, que é esse estudo tão famoso aí, que mudou, ele tem alguns vieses, ele tem alguns problemas de interpretação, ele não levava em conta a idade de todo mundo, colocou todo mundo no mesmo balaio, como bem falou a doutora Laura. Mas, assim, o que mais impactou é o quão ele impactou na opinião pública, porque ele foi divulgado no meio não acadêmico. Saiu no Fantástico. As pacientes... gerou pânico em todo mundo. Então, assim, antes de ser mais bem analisado pela comunidade científica. Porque tem braços do estudo que mostrava proteção para câncer de mama se você não fizesse a medroxiprogesterona no estudo. Que eram 2 tipos de hormônio. Enfim, a gente pode esclarecer isso depois um pouco melhor. Mas, assim, eu acho que é um avanço, com certeza, 23 anos depois, um atraso de 23 anos, esse reconhecimento, mas é um avanço tirar a tarja preta, porque, às vezes, as mulheres... Não chegou aqui pra gente, né? Isso é lá nos Estados Unidos. Vai deixar de ter essa tarja preta, porque as mulheres olhavam para aquilo ali, tá, eu tô com secura vaginal, eu tô sem conseguir isso, mas eu vou ter câncer se eu começar a usar? Então, assim, o interessante foi que, antes dessa decisão, eles fizeram uma chamada, tipo, algo parecido com uma audiência. Chamaram os especialistas nas áreas dos Estados Unidos, com o relator lá do FDA, e chegaram juntos. Ele ouviu os especialistas. Sabe o que ela falou? A gente está fazendo isso há muito tempo, não mudou o que a gente sabe de evidência científica. A gente está vendo aí o quão bem faz. Óbvio, não é. Tudo não é para todo mundo, né? Mas, assim, eles chamaram e ouviram os especialistas o que eles tinham a dizer e o pânico que gerou nessas mulheres. E foi um avanço por isso. Na verdade, assim, a ideia é você desmistificar que nem tudo é para todo mundo, nem tudo, nem nunca, nem sempre. Então, nem 8, nem 80, isso, né? Doutora Clarissa, a gente ouviu aqui, né, as 2 ginecologistas da bancada. Eu queria saber, na endocrinologia, né, uma especialidade aí que quando a gente fala, a gente liga diretamente a essa questão hormonal. Qual que é o impacto, né, como é que vocês, endócrinos, reagiram, né, enfim, à retirada dessa advertência e, principalmente, as pacientes, né? Você acredita que isso muda o comportamento, a visão da paciente em relação a uma possível terapia de reposição hormonal? Eu acho que a forma como nós, endocrinologistas, recebemos essa notícia foi bem parecida com a sociedade da ginecologia também, né? A gente já tinha, assim, vários outros estudos mostrando segurança, né? Dependendo do tipo do hormônio, da dosagem, da época em que se inicia a terapia hormonal, por quanto tempo você faz, para qual mulher você faz. Então, a gente já sabe quais são as candidatas, qual é aquele momento mais oportuno, qual a dose, quanto tempo. A gente, assim, quando a gente fala personalizado, não é que a gente vai manipular o hormônio, mas é porque a gente vai escolher o melhor tratamento para aquela mulher baseado naquelas queixas que ela vai nos trazer. Que mais para frente eu acho que vale a pena a gente detalhar principais indicações.
Mas eu acho que assim, a gente recebeu da mesma forma da ginecologia, do clínico, de quem trata, né, a saúde da mulher. Mas sim, para as mulheres é uma notícia interessante que talvez acalma um pouco o coração delas com, assim, até uma perspectiva, poxa, posso fazer terapia hormonal, eu quero saber mais sobre isso. E eu acho que hoje é o que a gente vem recebendo mais no consultório, né? De mulheres mais interessadas em saber. Eu não queria sofrer o que eu vi minha mãe sofrendo ou minha avó sofrendo. Eu queria saber mais o que é que a gente pode fazer. Então, hoje eu acho que a gente está vivendo um cenário de medicina muito mais preventiva do que só curativa. A gente está tentando se antecipar à doença e às complicações dela e abordando essa forma muito mais preventiva, de promoção da saúde. Então, de certa forma, sim, é como o Dani falou, é positivo, né? Tá nas redes sociais, é de fácil acesso, estimula as mulheres buscarem mais e buscarem médicos de confiança que trabalhem com isso. Então, eu acho que sim, a gente tem a ganhar bastante com isso. Ok. Doutor Rodrigo, como que a indústria farmacêutica hoje, né, lida com a questão da terapia de reposição hormonal? A gente viu nas últimas semanas a FEBRASGO, né, que é a Federação aí da Ginecologia e Obstetrícia, comemorando a decisão do FDA, né, a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia também, e para vocês da indústria farmacêutica, principalmente a Bayer, que tem um braço da saúde da mulher muito forte, como que vocês conseguem, como que vocês analisam aí essa decisão, a retirada aí dessa tarja preta desses medicamentos? Muito bem, Cintia. Eu acho que a Bayer, como a empresa líder em saúde feminina, realmente comemora essa questão. A reposição hormonal em si não é o foco principal da Bayer, né? Como, né, pensando em terapia estrogênica exclusivamente, por mais que a gente sabe e posiciona o dioliberador de levonorgestrel para a proteção endometrial dessas mulheres que fazem a terapia de reposição estrogênica e têm o útero, né, preservado, como a principal via de progestagênio nessas situações. E a gente efetivamente entende e comunica, né, a terapia de reposição hormonal como padrão ouro, né, nas indicações de tratamento dos sintomas vasomotores, no tratamento da distrofia urogenital e também para a prevenção da osteoporose, além de também reconhecer todos os outros benefícios secundários que a gente sabe, né, que a terapia de reposição estrogênica pode trazer, como redução de risco, né, de doença cardiovascular, e eventualmente até redução de alguns tumores, como tumor de intestino, né, câncer de intestino, câncer de endométrio, quando a gente faz essa antagonização com progestagênio. Então, sempre que a gente traz, né, o DIU hormonal como um agente nessa terapia, a gente sempre reforça a reposição hormonal como a primeira opção, né, como a terapia de primeira escolha para as mulheres que estão passando por esses sintomas na menopausa, na perimenopausa, né, como um todo. Ok. Doutora Laura, doutor Rodrigo fez no depoimento dele, ele citou aí alguns sintomas, né, dessa fase da vida da mulher. No consultório, quando se fala de climatério, perimenopausa, menopausa, quais são os sintomas que as mulheres mais relatam que possam sugerir que ela precisa de um acompanhamento para aquele momento da vida? Bom, Cíntia, uma vez que o estrogênio começou a cair, alguns sintomas vão aparecendo. O que a gente precisa entender é que os sintomas aparecem durante uma fase, né? A gente tem o início da transição menopausal. Nesse momento, os sintomas aparecem, desaparecem, porque existe uma flutuação hormonal. Certo? O ovário, que tem aquelas unidades que trabalham, que produzem os hormônios, essas unidades vão diminuindo ao longo do tempo, vão se atresiando, eles vão se esgotando. E à medida que chega nessa faixa etária de 45 para cima, que é quando a gente aceita a normalidade, um início sem comprometer efetivamente a produção de estrogênio,
Mas a partir daí ela começa a ter uma redução da produção de estrogênio. Então, os distúrbios menstruais são os primeiros sintomas que aparecem. Ela começa a ter uma irregularidade do ciclo, certo? Os ciclos começam a ficar mais longos ou mais curtos. Tudo isso é possível, certo? Aí, às vezes, ainda menstruando, ela pode começar com sintomas vasomotores, porque a queda do estrogênio, ela é muito os órgãos, as unidades cerebrais que controlam a temperatura corporal, eles são muito sensíveis ao estrogênio. Então, caiu um pouquinho, muitas mulheres já começam a ter os sintomas vasomotores, que é fogacho, aquela sensação de calor, que geralmente é em tronco. A gente tem que ter muito cuidado para caracterizar isso, porque a gente vive numa região muito quente, muito úmida, né? E que a gente sente calor o tempo todo, e as mulheres falam que sente calor o tempo todo, que às vezes começa no pé e vem subindo. Não é assim. É uma onda de calor de tronco, acompanhada de uma sudorese, certo? Porque o centro termorregulador, ele sofre aquela alteração, a vasodilatação, que ela fica vermelha, gera aquele calor no sentido de eliminar mesmo esse calor que está anormal. Então, esses calores surgem muito à noite. Então, eles são, na realidade, a principal causa, embora não a única, para o aparecimento dos distúrbios do sono. A paciente acorda à noite, de repente ela acorda tirando o lençol, tirando a colcha. Quem dorme com ar-condicionado olha para o ar, vê se tem alguma coisa errada com o ar, dorme, daí passa, vem um friozinho em seguida, entendeu? Mas a própria queda de estrogênio pode influenciar também o distúrbio do sono, demais. Ela, às vezes, tem uma dificuldade para pegar no sono, às vezes acorda, um sono frágil, que acorda o tempo todo, ou então ela dorme e quando chega no meio da madrugada, ela desperta como se tivesse amanhecido o dia. E isso vem no outro dia, aquela insatisfação, aquela cansaço, aquela sensação de noite mal dormida, que a gente conhece, né? Quem já deu plantão sabe como é, aquela cansaço, vai se arrastando, isso vai dando irritabilidade, aí começam os fogachos de novo. E por uma queda do estrogênio, propriamente dito, o que tem uma influência imensa no sistema nervoso central, que atua em todos os centros de controle do cérebro, começam a aparecer sintomas da falta dele, do estrogênio, da progesterona e até do androgênio. Irritabilidade, um nervosismo, aquela coisa assim, sabe? Eu ando com pavio curto, doutora Laura, eu estou assim, sem paciência com nada. Ou então chorando muito fácil, está contando para mim, está chorando, entendeu? Sintomas depressivos, ansiedade, são sintomas muito marcantes. Se tem algum tempo, essa diminuição do estrogênio, à medida que o processo caminha, a transição menopausal, ela já começa a ter sintomas que a gente chama os sintomas da síndrome geniturinária, que são sintomas de ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação no ato sexual, sintomas urinários, aí isso leva à dor, né, na relação sexual. Sintomas urinários, como incontinência urinária, isso realmente, depois de um tempo, esses sintomas urinários e até a própria atrofia, e ela ou tosse, espirra, perde urina, ou aumenta o risco de infecção urinária. E tudo isso junto leva a uma das questões, a das queixas mais frequentes na minha experiência e na literatura, e que a doutora Daniela pode muito bem conversar com a gente sobre isso, que é a disfunção sexual. O desejo sexual hipoativo é uma das queixas que faz parte, caminha junto com a mulher, na maioria das mulheres, porque também é uma época que as coisas acontecem na vida dela. Ela está ali na volta dos 50 anos, 50 e poucos anos, os pais estão adoecendo, os filhos estão entrando na faculdade, ou estão próximo disso. É o problema no trabalho, é o problema do cuidar, é o problema do luto, que muita gente está morrendo nessa fase. É o social, é o conjugal, que ela tem que dar tempo de tudo. Então, isso aí interfere muito na libido, que é multifatorial, que a Daniela é doutora, ela vai falar para a gente com muito mais propriedade. Pois é, eu tinha até separado aqui para ela, né, para ela falar dessa questão da saúde íntima da mulher, né, dessa questão da sexualidade mesmo. E aí, doutora Daniela, eu fiquei refletindo o quanto que as mulheres, ao longo desses anos, de 2002 para cá,
né, uma parte não foi, né, foi penalizada por medo de fazer uso da terapia de reposição Exato. hormonal. E assim, viveu, né, teve que lidar sem, vamos dizer assim, sem uma alternativa para todos esses sintomas que a doutora Laura falou. Porque assim, não é um sintoma e não é dois, são sintomas múltiplos que coincidem já Mais de com uma 100. fase muito difícil, né? Olha, mais de 100 ela falou. Mais de 100 sintomas catalogados até pouco tempo. Eram 180 e poucos, agora já tem mais de 100 no catálogo. Então, assim, quando a mulher chega no consultório e fala, não, eu não sinto nada, não tenho calor. Menopausa não é só fogacho. No Brasil, a gente sabe que nas mulheres do Brasil é o sintoma talvez mais prevalente. E é o que mais acende, é o que elas mais associam a essa fase da transição menopausal. Mas menopausa não é só calorão, menopausa não é só fogacho, tem toda uma gama. E aí, como bem a doutora Laura falou, é um problema. A gente costuma falar que libido é multifatorial, libido na mulher é multifatorial. Tem várias causas. Não existe uma pílula mágica que todas elas chegam com essa vontade, né? O que eu faço, doutora? Eu amo meu marido, mas eu não consigo mais ter relação com ele. Não tá dando. E, sim, vamos conversar sobre isso, vamos entender melhor o que está acontecendo, e é tudo isso. A mulher que está nessa fase, não a que está nessa fase agora, mas como você bem falou, em 2002, as mulheres que estavam nessa fase em 2002, elas foram tolhidas de fazer o tratamento. É aquilo que eu te falei, muitas jogaram os hormônios fora, porque ficaram com medo de ter câncer, tá? Então a gente viu essa geração de mulheres sem saber fazer, e a gente que eu estava assim, na faculdade, eu não ria não, não falo da minha idade não, você não ria não. Mas eu também. Você também. E aí, na residência, a gente já não aprendeu isso tão legal sobre isso. A gente já não estudou sobre isso. Isso. Porque já era... Não, isso não. Só nas exceções você faz. Se tiver muito ruim, você vai começar e você vai fazer no máximo 5 anos e depois você vai parar. E, sabe? Então, além de não ter um arsenal menor, você não tinha o conhecimento, o treinamento básico para isso. Então, essas mulheres sofreram. A gente assistiu isso. E agora, estamos envelhecendo. Graças a Deus. A alternativa é pior, mas estamos cada vez mais velhas. Mais velhos como, né, como comunidade, como um todo. E aí a gente precisa viver bem, porque não adianta nada você ser longevo e ficar em cima da cama. E a gente sabe que terapia de reposição hormonal é prevenção primária. E o que mais mata a mulher hoje é doença cardiovascular, não é câncer. E é uma prevenção primária para doença cardiovascular, a terapia de reposição hormonal. Então, essa mulher que chega, ela vai chegar com essa queixa de calor, ela vai esquecer total de todo o resto. Ela não sabe que melhora o coração dela, ela não sabe que melhora o osso dela, ela não sabe que melhora o cérebro diminui demência, não sabe. Tá cansada? Não consegue fazer atividade física, mas precisa fazer atividade física para melhorar do cansaço. E aí fica, né, naquela roda viva. E falando da libido em si, a gente costuma conversar, libido não é só isso, não adianta você tomar uma pílula mágica que você vai resolver sua libido. Mas eu costumo falar que, posso até, né, tá exagerando um pouco, mas você não precisa de tênis para correr, mas que ajuda. Você tá lá sem... Seus hormônios estão em queda. Seus filhos estão saindo de casa. Você precisa dar conta no trabalho. Você se vê numa reunião, esquece as palavras que você tem que falar. Você não concatena, você se acha, meu Deus, para que eu sirvo? Eu não consigo mais engravidar, eu sirvo para quê agora? E aí briga com o marido não entende essa parte. O marido ainda quer ter relação, tá? Porque a gente tem que falar também dessa queda do homem, que é um pouco mais lenta, e isso é muito injusto, mas tudo bem, não é? O homem vai mais lento, assim, vai devagar, tem um tempo para se acostumar. A mulher é assim, é no susto. Rápido, né? É muito mais rápido. Ela se culpa muito e a gente Isso. sabe que não é só por ela, né? Não é só por ela, exatamente. E aí vai ter relação... Você vai querer fazer uma coisa que te dói, que machuca, e ela não entende aquilo. E aí você tem que conversar.
Algumas não podem fazer, né? A terapia de reposição, a gente sabe que não é para todo mundo. Acho que podem, muitas têm medo. Então, assim, a gente tem que conversar demais. É uma consulta que demanda muito de conversa, muito de escuta, muito de entender o que está acontecendo para você achar o melhor tratamento. E, com certeza, muitas vezes, terapia vai ajudar, o alinhamento do casal vai ajudar, o entendimento que não é culpa dela vai ajudar, porque só de saber, então não é da minha cabeça, não tô maluca, isso já dá uma acalmada e, assim, vamos aceitar que tem jeito. Tem jeito, tem como cuidar, né? Doutora Clarissa, doutora Daniela listou aí, né? Tem como cuidar, tem o que fazer. E eu li uns estudos que falam também que nesse momento, né, nessa fase da menopausa, a suplementação alimentar também ajuda. E como essa suplementação alimentar pode aí ajudar essas mulheres, todas que vão precisar, um grupo que precisa? Sim. Tua pergunta é mais direcionada como um todo ou também na questão sexual? Pode ser na questão sexual também. Veja, do ponto de vista, assim, de questão sexual e como, né, a doutora Laura, Dani já falaram de melhorar a massa óssea, melhorar doença cardiovascular, a gente não tem suplementos alimentares que mostrem evidência de trazer esses benefícios, né? Ou de melhorar calores, que são os fogachos, ou até mesmo assim de aliviar de forma assim mais enfática os sintomas geniturinários, que aí seriam a secura vaginal, para a gente entender de uma forma mais simplificada. A gente não tem, a gente tem uma lista enorme assim de suplementos, de fitoterápicos, de ervas com finalidades medicinais, mas assim, nada mostra. Muitos deles, inclusive, quando são avaliados, comparados com o placebo, que seria uma mulher usando, vou dizer assim, a pílula de farinha ou o creme de farinha, eles chegam a ter respostas muito semelhantes. Então, o nosso grande desafio também é isso, porque a gente vê que muitos estudos mostram o placebo com a resposta tão boa quanto algumas fitoterápicos ou alguns suplementos. Mas eu acredito que os suplementos com a finalidade de melhorar a composição corporal, massa muscular, massa óssea, melhorar perfil de colesterol, de glicose, melhorar sono, sim, eles são interessantes. Então, essa mulher, a mulher madura e que está entrando na perimenopausa ou mesmo na pós-menopausa, ela merece uma atenção maior com a alimentação dela e estilo de vida. Tá tudo ligado, né? Então, uma mulher que está vivendo em sobrecarga mental, sobrecarga de trabalho e tendo que lidar com várias mudanças no corpo hormonais que vão trazer consequências cognitivas, labilidade emocional, é muito desafiador quando ela está com essa rotina desorganizada. Então, se ela tem uma rotina alimentar, vamos supor que tem alimentos ricos em cálcio, em ômega 3, em vitamina D, K2, magnésio, rico em proteína, seja animal, seja vegetal, ela tem horários regulares de refeição, ela consegue ter rotina para dormir, para acordar, ela consegue ter o mínimo de consistência de treinos, ela vai passar melhor nessa fase. É claro que, assim, o suplemento, eu entendo, eu acho que a maioria, assim, dos endocrinologistas e nutricionistas que trabalham com seriedade entendem que esse suplemento, como o próprio nome sugere, ele é suplementar. A prioridade é a alimentação. Mas a gente sabe que às vezes a gente não consegue dar conta. A gente não consegue dar conta de comer tanta proteína. Era ou de falar agora, né? Bater a meta proteica, tomar tantos litros de água, né? Super importante pra Tem gente. a sarcopenia, né? Que, enfim, Perfeito. pode aparecer. Então, só para a aí. gente recapitular, após os 30 anos de idade, a gente começa a ter uma queda expressiva de massa óssea e massa muscular. E pós-menopausa, essa queda meio que triplica. Então, a gente mulher sofre mais com isso realmente que os homens. Então, é importante que a gente construa a nossa poupancinha óssea e muscular até esses 30 anos, com treino, com dieta o mais equilibrada possível,
Mas depois, se eu não tive esse tempo, se eu não tive essa oportunidade, eu acho que entram os suplementos. Aí são bem oportunos e tem muita coisa boa, sabe? Mas não priorizar o suplemento em detrimento da comida. Eu acho que o alimento é prioridade. E se não conseguir suplementar, sem dúvida. Com orientação, Com né? orientação. Porque às vezes as mulheres, né, enfim, a população em geral quer chegar aí na farmácia, enfim, A fotinho e com a mão fazer cheia de cápsulas e pílulas, isso, assim, coisa linda. Mas assim, gente, Pois é, não é para ser a com base, né? orientação. A base é a comida. Doutor Rodrigo, tá conseguindo acompanhar aqui, né? Mulher fala demais, né? Mas aqui a gente tá trazendo aqui as orientações, enfim, que elas vêm no consultório, né? E que a gente conversa com as amigas. E os fogachos aí que a doutora Laura falou, né? Que eu nem sabia que era essa questão do tronco, né? Então, assim, muito bom ela especificar aí como que é esse calor. Recentemente, aí eu vou voltar aqui para o FDA, aprovou aí uma medicação da Bayer que é direcionada para esses fogachos. O que é que os estudos mostram aí dessa medicação? E é não hormonal, né? Isso não tem hormônio? Exatamente, é uma medicação não hormonal voltada para o tratamento dos sintomas vasomotores da menopausa. Eu achei muito interessante que a doutora Laura trouxe, né, dessa questão que normalmente a gente atribui ao hipoestrogenismo todos os sintomas, né, esses mais de 100 sintomas da menopausa, que se a gente for perguntar, né, aleatoriamente para as mulheres, elas dizem que não sentem nada, mas se a gente apertar um pouquinho, elas vão sentir pelo menos 5 desses sintomas, né, aquelas que sentem menos, né, mas que não basta, a questão hormonal não é uma pílula mágica que ela vai tomar de estrogênio e vai resolver a vida dela. Então, a gente entende realmente que a questão comportamental, de hábitos de vida, estilo de vida, de alimentação, de hábitos de saúde, de sono, de dieta, de exercício físico e higiene do sono, isso tudo é muito importante, né, como um todo para essas pacientes. Focado, então, voltado para esse sintoma específico, que é o sintoma vasomotor, nessa abordagem não hormonal, esse medicamento ele está dentro da categoria do que a gente chama dos inibidores de neurocinina. Isso porque no núcleo arqueado do hipotálamo existem neurônios, né, que são os neurônios KNDY, que são os neurônios que produzem a quispeptina, a neurocinina e a dinorfina. E a neurocinina seria o mediador desse neurônio que fica desbalanceado na menopausa por conta do hipoestrogenismo e ele fica hiperreativo. É como se o termostato do corpo da mulher ficasse desregulado. Então, por uma reação que envolveria uma pequena reação, né, do corpo daquela mulher para regular a temperatura para baixo, para que ela modulasse essa temperatura para baixo, uma vez que ele esteja desregulado, isso gera uma reação exacerbada, uma sudorese intensa, uma onda de calor, que normalmente isso leva a uma queda abrupta da temperatura corpórea e uma sensação de frio logo em seguida. Então, modulando, inibindo a neurocinina, a gente faz com que esse neurônio hipotalâmico que está hiperativado, que está hiperreativo, ele fique bloqueado nessa via, né, neurohormonal, né? A gente sabe que a via do vasomotor não é estritamente hormonal, mas ela é neurohormonal, então tem mediadores neuroendócrinos ali que agem também nessa via, e uma vez que a gente consiga inibir a neurocinina, a gente faz com que essa cascata de sinalização desse neurônio hipotalâmico fique bloqueada e a gente consiga modular melhor a resposta do corpo, né, dessa resposta de termorregulação do corpo. E vale salientar que esse medicamento ele tem uma dupla via de ação. Então, ele não só ele é um inibidor de neurocinina que a gente chama de dual, ou seja, ele não só inibe essa via que eu acabei de comentar, que é da neurocinina 3, mas ele também inibe a via dos receptores de neurocinina 1, que estão mais diretamente relacionadas não aos sintomas vasomotores, mas à questão do sono, das alterações de sono. Então, inibindo as duas vias, a gente já tem os estudos mostrando que a gente melhora não só as ondas de calor, mas também as alterações, a gente consegue regredir e retomar a qualidade do sono das pacientes que usam esse medicamento. Esse medicamento ele já foi submetido à Anvisa, doutor Rodrigo?
Já sim, esse medicamento foi submetido à aprovação, ao registro junto à nossa agência de vigilância, né, de agência regulatória local, que é a Anvisa, esse ano, né, no final do primeiro semestre, e a gente aí aguarda a fila da Anvisa, que provavelmente ficaria para o final do ano que vem, início de 2027 ainda, para a gente ter o registro e a aprovação desse medicamento para que a gente possa comercializar ele aqui no Brasil. Ok. Nos Estados Unidos, qual que é a previsão para começar a comercialização Já após existe essa? lá. Já está comercializando liberado. nos Estados Unidos? Já lá é super rápido, uma vez que a gente tem a aprovação do FDA, logo em seguida a gente já tem o abastecimento e o início da comercialização do medicamento já estando no mercado. A aprovação foi no finalzinho do mês passado, finalzinho de outubro, junto no último dia, na verdade, do Congresso americano, né, do NAMS, né, da Sociedade Americana de Menopausa, que por sinal, você já introduziu esse bate-papo nosso aqui como sendo um tema de debate, né, de interesse, que realmente a gente entende como hot topic, e inclusive as inscrições para esse congresso foram esgotadas meses antes, né, mais praticamente 6 meses antes, inclusive nós da empresa, da Bayer, voltamos, olhamos para poder participar desse congresso um pouco menos de 6 meses antes, já não havia mais inscrições para que a gente pudesse participar, tamanho o interesse da classe médica em relação ao tema da menopausa. Eu costumo dizer, eu acho que talvez estejam mais ou menos na mesma geração aí das doutoras, né, tanto das nossas colegas ginecologistas que estão aí, que nós somos vítimas do WHI, né? E eu também, na minha residência médica, a reposição hormonal era algo que tem que ser visto com muito critério, com muito cuidado, em casos muito selecionados, e era um pavor realmente prescrever, né? E ainda bem que com o tempo, outros estudos e mesmo releituras desse WHI conseguiram trazer para a gente e mostrar para a gente todos os benefícios que a reposição hormonal traz. Então, de forma que esse medicamento não hormonal ele não substitui todos os outros benefícios, né, que a gente entende que a reposição hormonal traz em termos de qualidade de vida e prevenção à saúde das mulheres na menopausa. Ok, doutor Rodrigo, que bom aí escutá-lo. Doutora Laura, será que essa nova era aí que a gente vive, pelo menos em relação a essa percepção que a sociedade começa a ter diante da terapia de reposição hormonal, será que isso vai ter algum impacto aí no controle, na fiscalização dos chips da beleza, que como popularmente se chama, esses implantes hormonais que, vez ou outra, a gente, infelizmente, noticia que mulheres são extremamente prejudicadas com isso? Mas elas querem. Pois é, Elas mas têm a consciência gente disso. precisa fazer algo, né? Veja, deixa eu só fazer uma observação em relação a esse WHI. Isso é rapidinho. Sim, não vou pegar muito claro. tempo. Realidade, veja como a coisa foi distorcida, né? Um estudo muito importante que deu uns flashes para que a pesquisa continuasse, mas você sabe o real impacto, se você for avaliar absolutamente, não relativamente, o risco da reposição hormonal para esses desfechos, o desfecho primário, o desfecho secundário, como foi? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, o risco relativo da mulher, segundo esse artigo, desenvolver o câncer de mama, por exemplo, ou um infarto, foi de 1,23. Isso significa que ela tinha 23% mais risco de desenvolver, por exemplo, um câncer de mama ou um infarto do que a mulher que não usava. Isso é risco relativo. Você sabe o que foi em risco absoluto? Em 10 mil mulheres, nós observamos, o estudo observou 8 casos a mais. 8. Isso não é nada quase. Foi real, não foi ao acaso. Foi estatisticamente significante. Mas 8 casos a mais. Entendeu? Então veja o mundo que isso criou. Isso tinha que ser falado para as pacientes. Eu sou mais velha que as meninas. Eu atendi mulheres que viveram esse impacto da TRH.
Então, desde essa época e até agora, a gente tem que até hoje bater nessa tecla. E tem que rever também as nossas bulas, porque eu não sou muito de ler bula, não. Mas as nossas pacientes, como as pacientes, as mulheres vão ouvir esse programa, é muito importante ela ter essa noção que o laboratório, ele cobre tudo. É aquela defesa total. Para você ter ideia, o tratamento da síndrome geniturinária que melhor se faz com tratamento tópico, com tratamento local, um creme, um comprimido, um óvulo, ele é colocado no mesmo bolo. Entendeu? Então, todos os riscos da reposição hormonal, câncer de mama, infarto, tromboembolismo, o estriol dá... Olha que coisa absurda! São duas coisas completamente diferentes. O estriol, que é um tipo de hormônio, e o estradiol, que você faz a reposição. Então, assim, tem muita coisa que atrapalha a mulher, sabe? Tem muita coisa que precisa ser esclarecida. Não é esse negócio do FDA... É um negócio que vai render. Mas a coisa está muito mais lá atrás, que elas precisavam ser esclarecidas de muitas outras coisas, né? Bom, mas enfim. Respondendo agora a sua pergunta. Eu não acho que vai mudar nada, sabe? Eu não acho, porque a reposição hormonal, ela nunca vai trazer para a mulher o que o chip traz. O chip da beleza, ou nem mesmo o chip da beleza, porque o chip da beleza tem... Eu não sou especialista em chip da beleza, não. Nunca fiz nenhum curso, não sei dizer. As meninas depois completam. Não, mas o que eu sei, o chip da beleza, eles têm gestrinona, que é um progestágeno bastante potente, que tem uma ação androgênica muito grande. Então, nessas mulheres que usam o chip da beleza, ela vai ter engrossamento de voz, aumento de massa muscular, clitorimegalia, mas vai ter um aumento de libido que, como as pacientes falam, eu subo as paredes. Meu marido está querendo separar de mim. É o inverso, entendeu? Então, assim, elas querem isso e facilita muito a massa muscular. E a reposição, que é um grande objetivo hoje, né? Aquela pessoa lá dos seus 50, 55, 60, querer a barriga tanquinho, inclusive mulheres jovens também. Então, o que ela vai buscar, no caso das climatéricas, na reposição hormonal? A reposição hormonal clássica, fisiológica, nunca vai dar o que o chip dá. Entendeu? Então, vai depender do que ela quer da vida, vai depender dos objetivos. Tá? A reposição, mas ela pode falar, e quem pratica o implante, quem usa o implante, né, faz a inserção, vai dizer, mas isso é uma reposição hormonal, porque tem estrogênio, tem progesterona não pode, que eles fazem por fora, tem testosterona, mas são duas coisas, os níveis geralmente são altos, eu já pude seguir várias pacientes que usam esses implantes hormonais e os níveis por exemplo, a testosterona alcança, é um nível muito alto, principalmente quando insere o chip. Chega a ter nível masculino, chega. Isso. Entendeu? À medida que o tempo vai passando, vai diminuindo, mas ainda assim é um nível elevado. Então, o que eu acho é que não vai mudar absolutamente nada, porque esses hormônios, esse tipo de reposição que eles chamam, ele é diferente. Vai trazer para a mulher outras coisas. Além do que, existe um problema... É um problema sério, mas que a mulher não tem consciência disso, porque ela não é esclarecida. Esses implantes são manipulados. Ninguém sabe o que vai dentro, né, direito, né? Você não tem 100% de certeza, né? Deixa eu discordar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer a advogada do diabo aqui um pouquinho. Você não tem como comprovar o benefício daquilo. Aquilo é manipulado, aquilo é feito de uma forma... Tudo que é manipulado, farmácia de manipulação, sinônimo disso é farmácia magistral, farmácia que trabalha com as mãos. Não tem nenhuma tecnologia. E se tivesse... Tem, gente, tem tecnologia e é fiscalizado pela Anvisa. Não, tem. Não, peraí. Tem. Tá bom, que seja bem produzido, que tenha uma farmácia top. Qual é o ensaio clínico que pegou uma mulher com implante e outra sem implante para testar os efeitos? Ciência é isso, entendeu, Cíntia? Sim, claro. Ciência é isso. Não é pegar um grupo de mulheres, botar o chip, daqui um ano ver essa mesma mulher, dosar os hormônios dela, ver os efeitos dela,
Não adianta. Tem muito trabalho aí publicado, mas são poucos casos. São casos pequenos, não tem Com baixo casuística. nível de evidência, né? Não tem evidência científica para você colocar isso na prática. Não tem. E a tecnologia tem que testar no paciente. Pode ter uma big máquina agora que faz um implante top, mas cadê o efeito na paciente? Para um medicamento estar na prateleira da farmácia, não foi fácil, não. Foi ensaio clínico, primeira fase, segunda, terceira, quarta e outra. Quinta fase. Farmacovigilância. É aquela medicação que está na população e está sendo vigiada a população. As pacientes recebem ligações dos laboratórios. A senhora está bem? Como é que a senhora está? Quanto você não vê um remédio sair de linha? Anti-inflamatórios não hormonais. Que saiu de linha por quê? Cardiopatia. Estava interferindo nisso por alguma Remédio forma. para obesidade Você- também. remédio Sair pra de linha obesidade. porque aumentou a frequência cardíaca. Você vive vendo isso, É. entendeu? Isso não existe. Não é desmérito da farmácia de manipulação, não é isso. É porque existem etapas que precisa de você testar em quem vai usar, entendeu? Numa fase inicial de bancada, numa fase pequenos grupos voluntários, até que você bota para vender e testa. Isso não existe. Isso não existe. Doutora Daniela, você queria dar um depoimento sobre isso? Eu tenho uma opinião um pouco contrária, diferente, tá? Eu não sou uma entusiasta. Eu só acho que o implante é uma via. Como é o gel, como é o óvulo, como é. É uma via de entrega. O que é que você precisa? Você precisa devolver para o corpo da mulher um hormônio que ela não produz mais, tá? Porque hoje o transplante de óvulo, de ovário, ainda não é realidade. Estão tentando fazer um transplante PRP para colocar e atrasar a menopausa lá para os seus 60 anos. Isso é maravilhoso. O ovário voltaria a produzir os seus hormônios naturalmente, você não teria que dar hormônio extra para a mulher, tá? Mas isso ainda não é realidade hoje, tá? É um estudo muito inicial, enfim. Então você tem que entregar esse hormônio de uma maneira que o corpo use, tá? E para a mulher, hoje o que existe, dependendo do hormônio que ela faz, é a via transdérmica, em gel, em adesivo, enfim, em spray, né? Mas o implante seria mais uma via. O implante não é uma coisa que nasceu ontem, ele nasceu em 1943. Existe o Testopel, que é um implante que é vendido nos Estados Unidos na farmácia normal, desde 1900 e bolinha lá atrás, entendeu? Então existe estudo. Muita medicação não tem ensaio clínico. Por exemplo, se você for olhar a dipirona nasceu nos Estados Unidos, não dá para fazer. Eles não aceitam. Mas é amplamente feito aqui. E se você for submeter a dipirona alguns testes que hoje são, ela não passaria, muito provavelmente. Então, eu acho que tem que ter uma via de... Precisa ter uma fiscalização, precisa. Tem muita gente fazendo muita porcaria errada. E tem muita gente confundindo com terapia de reposição com anabolismo. São coisas diferentes, tá? A gente não está falando eu estou falando de entregar para a pessoa uma coisa que vai fazer bem para ela, que ela não produziria mais. Não é o caso da gestrinona. A gestrinona não é terapia de reposição. Mulher nenhuma produz gestrinona. Gestrinona foi um hormônio descoberto e fabricado para outro fim, tá? E hoje ela tem o seu espaço. Ela tem o seu espaço na endometriose. Tem mulheres e mulheres que precisam, que melhoram muito, você vê, tá? Existiu a dimetrose na época, que era vendida em farmácia normal, que saiu de linha também. Existiu um viés, porque na hora que a gestrinona foi liberada para ser, ou não foi liberada para ser usada nos Estados Unidos, foi vista como uma droga de doping, e aí hoje não é permitido fazer nos Estados Unidos gestrinona. Então, assim, o nome chip da beleza também não é uma coisa que Traz beleza. não traz beleza, não existe. Depende do ponto de vista. Chip da beleza, depende chip da do ponto de beleza é o vista. chip do cartão de crédito. A mulher fica linda. Me dá aí o cartão de crédito, me dá um banho de loja que aí tudo bem. Mas assim, existiu esse nome, acho que foi a Hebe que deu esse nome, né? E esse nome pegou e, sabe? E a gente traz esse nome aqui
porque é o nome que a população conhece. Isso. Então, se a gente for usar um nome... Implante Implante hormonal, hormonal. manipulado, compostos hormonais. Isso, quem vai Pois nos é, mas implante acompanhar é isso. não vai entender É que a gente isso. está falando daquele chip que possivelmente ela possa estar usando. E eu sei, doutora Clarissa, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia frequentemente tem feito aí alertas em relação ao chip da beleza. Isso. Porque, para vocês, endocrinologistas, né? Você compartilha da opinião da doutora Laura? Você, enfim, traz um pouco aí também do que a doutora Daniela pensa? Como é que a endocrinologia vê isso? Sim, a sociedade de endócrino frequentemente se posiciona, né, para alertar, exatamente trazer essa informação. Eu concordo com Dani no aspecto, é uma via, mas eu concordo com a doutora Laura no aspecto, precisamos de mais estudos de segurança. Então, assim, quando a gente fala de implantes hormonais manipulados com compostos, um médico pode até prescrever lá vários itens hormonais e pedir para manipular. Mas muitas vezes ele não tem 100% de certeza do que é que está indo ali, porque, como a doutora Laura falou, é um manuseio, né? É muito assim, é magistral, então não tem aquela fiscalização, nem aquela rotina de produção como uma indústria farmacêutica maior. E aí, eu acho que outro grande detalhe também é o fato de algumas pacientes não saberem o que vai ali, de algumas nem receberem a prescrição médica, porque o médico simplesmente encaminhou direto para a farmácia. Não, meu doutor disse que eu podia lá pegar na farmácia. E só depois ela se depara com o que tinha ali. Já atendi várias pacientes que chegam e depois entenderam. Eu não sabia que tinha testosterona no meu implante. Eu tirei recentemente. E aí ela estava experimentando consequências do efeito da testosterona, que são efeitos androgênicos, de trazer efeitos masculinizantes, virilizantes, crescimento de pelos em locais tipicamente masculinos, acne, queda de cabelo, engrossamento de voz, aumento de clitóris. Tem o lado de, sim, hipertrofia de massa muscular, redução de massa gordurosa, de aumentar desejo sexual. Mas, assim, tem os efeitos de longo prazo que muitas vezes não são reversíveis. Era o que eu ia perguntar agora. Dizem que a voz, quando engrossa, não volta mais, é isso? Exatamente. Não volta. O clitóris também não volta. Então, assim, Mas algumas lembrar que isso coisas... é dose dependente, tá? Isso, é. Mas a gente sabe que Então... muitas das mulheres que usam assim a longo prazo e retiram e colocam novamente, né? Eu acho que o grande X da questão, assim, precisa de mais estudo, precisa de estudo de segurança para mostrar, dá para a gente fazer com segurança. Eu não vejo problema em a gente ter uma nova via. Eu acho até interessante, do mesmo jeito que a gente tem o contraceptivo maravilhoso, 100% seguro, fácil, até acessível se a gente botar na conta, né? 3 anos de uso. Então seria muito bom também. Claro, quem não quer? Qual o médico que não gostaria de oferecer um tratamento desse para paciente? Mas eu acho que a gente tem que prezar por segurança. Eu tenho que saber o que é que tem ali para eu informar a minha paciente. Olha, pode acontecer isso, isso e isso. E aí, se acontecer, a gente faz isso, isso e isso. E né? eu vou te dizer, Cíntia, que a culpa disso é da gente. É nossa. É da academia. Da universidade, porque ela não peita um estudo, porque não tem condição, ela precisa de financiamento, ela precisa de um laboratório que faça a formulação do implante. A gente precisa, mas que laboratório vai enfrentar um negócio desse? Entendeu? Que laboratório? A Unicamp, eu tenho uma amiga lá, que ela é da Unicamp, já vários laboratórios procuraram a Unicamp para fazer um estudo sobre os implantes. Mas eles não vão adiante diante de um estudo bem feito, eles acabam não indo e não fica nisso, sabe? Eu acho que a gente tinha que realmente, porque eu concordo com as meninas, eu acho que a via do implante é maravilhosa, a gente tem um contraceptivo, entendeu? Na reposição, também depende do implante. Tem um implante que você coloca e ele vai ficando, mas ele está lá. Está lá. Agora, tem um implante que ele é biodegradável, sabe? Não sei muito detalhe, mas eu sei que você bota e ele não tira mais. Você não consegue achar. E se essa mulher tem uma complicação,
né? Independente do implante, independente dele. Se ela tem um câncer de mama, estrogênio dependente, você não acha mais. Então, eu teria, mesmo assim, algumas restrições em relação a esse implante. Se for o que a gente consegue identificar e tirar, tudo bem. Outra coisa também é que eu vejo nesses implantes, de alguma forma, não estou falando de todas as pessoas, mas existe uma certa, vou dizer sinceramente, um aproveitamento, porque eles divulgam como um negócio natural, que é um implante com hormônio natural, bioidêntico, usa essa terminologia, as pacientes chegam no consultório, doutora Laura, não tem uma coisa bioidêntica? Eu falei, você sabe o que é bioidêntica? É idêntica ao idêntica ao biológico. Você vai usar uma reposição bioidêntica. Só que a gente tem que acompanhar disso, os efeitos são esses. Então, existe uma certa, assim, um aproveitamento da inocência do paciente para colocar dessa forma, e não é isso, entendeu? Ele é bioidêntico, portanto, os efeitos colaterais são menores. Portanto, não vai dar esse efeito, entende? Então, isso é ruim, isso me dá um mal-estar. Outra coisa, esses implantes, eles são manipulados com muita coisa, não é só estrogênio, não, nem testosterona, tem anabolizante. Por isso que você não vê algumas mulheres que elas chegam lá, não tem nada de sinais de hiperandrogenismo, mas tem oxandrolona lá. Entendeu? Que é um anabolizante. O que é anabolizante? É uma testosterona que tem um radical modificado e que não deixa aparecer o efeito androgênico da testosterona, e sim o efeito anabolizante. Entendeu? Essa modificaçãozinha justifica a toxicidade da oxandrolona, que é tóxica, ela tem muitos efeitos colaterais. Tem uso médico. No fígado, né? Hepatotóxicos. Tem uso médico, mas depende de como é usado, entendeu? Então, tem muitos poréns. Agora, eu queria muito outra via, demais, com essas observações que eu fiz. Doutor Rodrigo, está acompanhando aqui nosso debate, né? Enfim, quando a gente traz esse assunto, pega fogo e é necessário a gente falar sobre isso. Quando a doutora Laura falou, né, dessa questão da farmacovigilância, que o laboratório, quando coloca o medicamento no mercado, existe toda uma preocupação, existe todo um estudo para saber como é que esses pacientes, a população, está reagindo a essa medicação. O senhor poderia citar exemplos de medicações da indústria que, enfim, isso ocorreu, que a indústria voltou atrás, ou então que a indústria continuou? O setor de farmacovigilância é um dos serviços, né, dos setores mais importantes, né, quando a gente coloca uma medicação para comercialização e a gente realmente entende como indústria farmacêutica que tem que passar por todos os processos, né, de todas as fases de estudo clínico, né, de validação, muitas vezes até pré-clínico, né? Aqueles estudos pré-clínicos em animais ou em laboratório, para depois passar para fase 1, fase 2, fase 3, até que a gente consiga submeter a registro, e tendo registro, ainda diversos outros estudos de pós-registro, pós-marketing ainda vem, né? Então, isso faz com que a gente consiga garantir, né, ao usuário daquele produto o que a gente está oferecendo e todos os riscos e todos os benefícios de qualquer produto que seja comercializado e fabricado pela indústria farmacêutica. Ainda trago, além da questão dos implantes, né, hormonais, que realmente eu acho, por uma questão de via, né, como a doutora comentou, parece, teoricamente, a via, uma das melhores vias, né, para a gente administrar o hormônio, se a gente pensar em uma via oral, uma via transdérmica, uma via vaginal, talvez a via subdérmica seja a principal, uma via das melhores para a gente administrar. Mas por não ter passado por todas essas etapas é o que nos faz nos questionar exatamente qual que é não só a segurança, né, mas o que é a questão de bioequivalência desse hormônio, que seja um puro simples estradiol que está sendo administrado ali, né, junto às formulações de estradiol que a indústria farmacêutica produz, tanto via oral quanto transdérmica, que a gente sabe exatamente
qual é o nível sérico, qual a taxa de absorção, qual a taxa de dispersão, qual é a equivalência, né? Quanto que a gente tem que colocar nesse implante para ter exatamente o benefício de você usar 1 ou 2 miligramas de estradiol via oral, ou quantos pumps que sejam, né, de estradiol transdérmico, isso não estando estabelecido é que realmente se levantam tantas questões, né? É, mas mesmo pensando, por exemplo, no DIU de levonorgestrel em Mirena, que é um produto que tem 25 anos, né, já no mercado brasileiro, a gente ainda tem um setor de farmacovigilância bastante ativo, que a gente monitora qualquer tipo de efeito adverso. Então, a nossa equipe toda da Bayer, que trabalha em campo, ela é orientada junto aos médicos que eles visitam a qualquer tipo de evento adverso, quer seja até, por exemplo, uma falha, uma gravidez, né, que pode acontecer raramente, né, menos de 1%, uma taxa de 0,1, 0,2, né, por cento de falha. A gente monitora e acompanha todos esses casos. Recentemente, um poucos anos atrás, a gente viu, por exemplo, os inibidores de COX que foram, né, dos anti-inflamatórios que foram tirados do mercado por conta de farmacovigilância por a relação com o aumento de risco de doença cardiovascular, né, de evento vascular agudo. Então, é importante para a gente, né? Será que o que a gente estudou por anos, anos e anos, né? Não só na pré-clínica, mas em todas as fases clínicas, será que isso está sendo validado, né, no dia a dia, no uso, na vida real dos nossos produtos? E toda vez que isso está em conformidade, né, mesmo uma taxa de falha, tá ok, é 0,2%, é aceitável, está tudo bem. Ou qualquer outro evento adverso. Quando isso sai do que a gente avaliou nos estudos, se levanta um alerta que eventualmente pode até cursar com a suspensão temporária, né, da comercialização daquele produto, eventualmente por uma questão de lote, de produção, de fabricação, ou eventualmente até tirar o produto do mercado como um todo, porque falar assim, não, tudo bem, na fase clínica mostrou-se uma coisa, mas na vida real isso não foi demonstrado, a população, né, não está se beneficiando do jeito que era esperado em relação a esse medicamento, e aí a empresa toma a decisão de suspender a comercialização. Enfim, isso é uma coisa bastante séria e é muito bem acompanhada e relatada, né, por todas as indústrias farmacêuticas. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigada. Já quero aproveitar que a gente está chegando ao final aqui, né? Estamos chegando aqui a 1 hora de episódio. Né? Eu acho que a gente passaria muito mais tempo aqui falando sobre esse assunto. Mas quero aproveitar já para lhe agradecer. Muito bom ter aqui a sua visão aí da indústria aqui no nosso episódio. Sim, te agradeço muito o convite, né, para participar desse bate-papo com vocês, as doutoras, as colegas também. Fico muito feliz em relação ao debate da menopausa estar tão em voga, então a gente percebe que isso não é uma coisa no FDA que derruba um warning, né, um black box ali de aviso de risco em relação a medicamentos, não é num simples congresso, é geral, né, e mesmo no Brasil, não é aqui em São Paulo, em Recife, é no Brasil todo que o tema está muito em voga, não só pela classe médica, mas também pela população. É um dos temas mais buscados, mais acessados pelas mulheres em busca em redes sociais, em sites de busca. Então, a menopausa é um tema que está muito em voga e é muito importante que a gente traga informação de qualidade, informação baseada em evidência, baseada em experiência médica, para que a gente possa não só orientar o nosso público, nossos pacientes, para que elas se beneficiem da melhor forma, mas que também até para a classe médica mesmo, que acaba se informando direto ou indiretamente, né, desses nossos bate-papos aqui, para que eles possam prescrever hormônios de uma forma muito mais consciente, muito mais tranquila, e sabendo que, claro, a indústria também está vendo, olhando o mercado por outras óticas e trazendo outras alternativas para aquelas pessoas que ou não podem ou não querem, ou enfim, vão ter os sintomas vasomotores ou distúrbios do sono, que vão poder se beneficiar de um outro tipo de tratamento, de uma outra abordagem de tratamento. Então, quanto mais opções de terapêuticas que a gente tiver para as pessoas para as mulheres que estão passando por esse momento, né, uma vez que as mulheres tendem a viver mais de 1/3 da vida delas na pós-menopausa, a gente tem que olhar com muito carinho para essa população. Ok, obrigada, doutor Rodrigo.
Doutora Clarissa, muito obrigada também aqui pela sua participação. Muito bom ter esse olhar do endócrino numa mesa aqui que a gente está falando sobre hormônios. Pois é, eu que agradeço. Assim, fico muito feliz também de ter participado com colegas tão competentes, né? Assim, e ter essa interação com outra especialidade, né? Endócrino, gineco. É muito bom para a gente. Eu acho que a ideia é essa, né? Assim, a gente caminhar juntos como médicos para a gente cuidar melhor das pacientes. Fico feliz assim que a terapia hormonal vem, né, se consolidando de formas mais seguras. As mulheres querem conhecer mais. Feliz com a chegada de novos medicamentos não hormonais para aquelas que não desejam hormônios, mesmo sabendo que pode ser seguro, mas tem algumas que não querem. Desde contraceptivo hormonal já não querem terapia hormonal também. E eu acho que a ideia é essa, né? A gente trazer informação de qualidade para o público de uma forma mais leve, mais acessível. Eu acho que é nosso papel, assim, como médico, né? Assim, ser um comunicador de saúde e tornar essa informação acessível, sabe? Obrigada, foi ótimo. Obrigada, doutora Clarissa. Doutora Daniela, muito obrigada também aqui pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoas tão competentes, vivendo tão intensamente esse assunto, né? Que aí, como o Rodrigo falou, tá tão em voga, tá tão hot topic agora. E a gente já faz isso há algum tempinho. E elas chegam agora com mais informação, vai pro Dr. Google e você tem que desmistificar algumas coisas, explicar outras. E é muito importante que a informação chegue da melhor forma possível para todo mundo. Isso aqui tem esse papel. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Daniela. Doutora Laura, ter seu olhar aqui também foi super valioso. Agradeço bastante a sua participação. Muito obrigada, Cíntia. Para mim também foi um prazer. Agradeço o convite mais uma vez, porque realmente esse é um tema que me dá prazer de falar, é um tema que eu trabalho com ele há bastante tempo e acompanhei essas mudanças, né? A reposição hormonal na década de 80 lá em cima, reposição hormonal até a missa de sétimo dia, o que é de fato um exagero, a queda brusca, a falência da White, Rodrigo? Sim, Rodrigo. Rodrigo teve notícia disso, do dia para a noite, a recuperação gradual, a luta da gente para mostrar o lado bom da reposição hormonal, esmiuçar os trabalhos para as pacientes com calma, para que elas pudessem entender o que aquele estudo quis dizer, que às vezes não tinha nada com ela, que ela era uma mulher de 49, 50 anos, que precisava usar reposição hormonal. As do estudo eram mulheres muito mais velhas, ela não era aquele grupo, ela não representava aquele grupo. Então, aquela paciência, aquele olhar, você é outra pessoa, mostrar o outro lado do terremoto que tinha acabado de passar pela gente, né? E agora, a reposição hormonal ao climatério, de maneira geral, elas têm um interesse em saber sobre o climatério, o que é que ela pode investir na vida dela para que ela tenha um climatério bom, um climatério saudável, uma vida saudável, enfim, uma velhice saudável, é um investimento. Então, é muito interessante isso. Eu acho que é um tema apaixonante e que a gente tem muita prestação de serviço para essa população. Até acalmar, viu? Porque se durante muitos anos a gente lutou muito para mostrar os benefícios, hoje a gente tem que dizer calma. Você tem sintomas, mas isso não pode ser climatério, a gente não pode resolver tudo com a reposição hormonal. Hoje é uma luta para você tentar convencer a paciente que não é isso que está acontecendo com ela. Entendeu? Tenha calma, olha a sua vida como um todo. Eu converso muito, eu vejo o que você está passando. Claro que a pessoa tem que estar triste, claro que a pessoa tem que estar cansada, estar desanimada. Seus hormônios estão normais, a sua vida como um todo não está dizendo que você é climatério. Então, a vida agora também a gente luta por isso, né? Para não fazer a reposição
hormonal. Sim. E é muito interessante essa abordagem, muito importante para elas. Obrigada, Cíntia. Obrigada, doutora Laura. Vamos agradecer também a quem está aqui nos acompanhando. Espero que esse episódio tenha feito a diferença para você. Ou se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, compartilha. Esse vídeo fica disponível aqui a todo tempo, então você pode ver, rever quantas vezes quiser e compartilhar. É isso, a gente vai ficando por aqui e nos encontramos na próxima quarta-feira.